Volta com mais um XP Connection no ar, o último da semana para falar de resultados aí que saíram e também, né, falar um pouquinho de mercado e mais dúvidas que a gente possa satisfazê-los. Certo, Ricardo Kim? Certíssimo, bom dia pessoal, bom dia Celso. Isso aí acabou a semana, ou tá acabando a semana, né? Mas muito resultado saiu, já que é o último dia para reportar, né? A gente vai comentar um pouquinho deles, falar um pouquinho também da dinâmica macro ali, que tá mexendo na bolsa, enfim. Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Isso aí, se tiver tudo ok, sexta-feira, o último XP Connection na semana que vem mais curta, com feriado aqui em São Paulo na sexta-feira. O ano se encaminhando, né? Se não tiver surpresas aí, saída do Levi, entrada do Meirelles, queda do Cunha. No final de semana vai ter o congresso do PMDB ali, né? Pode ser alguma coisa, né? Os rumores no final de semana que é interessante. O Meirelles está até falando, participando do evento aqui em São Paulo, ele falando que não só está de acordo, né, com o programa de governo do PMDB, e os rumores, né, seriam que segunda-feira vamos ver o que vai acontecer, mas rumores de que permanece, de que o PMDB poderia anunciar na segunda-feira a sua saída da base, né? Imagina, coloca o Meirelles, ele poderia vir como candidato, até pelo PMDB, seria o sonho dele de o que fez a FHC no ano passado. Saber se vai dar certo é outra discussão. Mas muitos balanços saíram, falar rapidamente de BVMF. Não posso, podem perguntar, infelizmente a gente não pode falar sobre Petrobras. Estamos restritos por conta da emissão de debêntures, então eu não posso comentar sobre a ação. Infelizmente até ontem a conta corrente ligou e falou, olha, não posso participar porque estou restrito, o que adianta eu ir para falar de um resultado que eu não vou poder comentar. Infelizmente. Sobre o BVMF, até o SMP está perguntando aqui, as perspectivas, né? Não é um ativo barato, é um ativo caro. Tá? Negocia quase 17 vezes lucro. A empresa perdeu 15% volume em queda da parte de bolsa. O que aumentou foi derivativos, né? Mas agora a gente sabe que se ela não comprar, né, não tiver uma fusão com a CETIP, ela está tendo um aumento em derivativos, cresceu 70% ano contra ano, já a parte de bolsa caiu 15% o volume, só que a CETIP começou com COI, Certificado de Operações Estruturadas. E vai todo mundo migrar. A gente sabe isso aqui, a gente é uma das maiores casas que faz de operações estruturadas, vai migrar para o COI via CETIP. Se ela não comprar, vai perder market share, vai perder o volume que ela ganhou em produtos estruturados. Então, quem tem BVMF, a gente recomenda, como está hoje no nosso relatório matinal, proteção, tá? Mas proteção. Acho que vale a pena citar em relação ao BVMF. Aí acho que vale a pena você citar, né, em relação a CSN, siderúrgicas como um todo. Depois a gente fala do MSI. Né? Tá pressionando bastante. Falando de CSN, ela reportou resultado hoje de manhã. Eu comentei um pouquinho já na reunião matinal, mas vale a pena ressaltar, ela estava caindo forte ali, justamente por conta da parte de siderurgia, né? Lembrando que os dois principais segmentos da CSN são siderurgia e mineração. A parte de siderurgia vindo muito mal, eles aumentaram ali a parte de exportação e até se beneficiaram por conta da desvalorização do real, mas a parte interna ali de siderurgia caindo muito forte ainda, volume e também margem. Se a gente olhar margem EBITDA, né, margem da geração operacional de caixa da parte de siderurgia indo muito mal, fazendo o EBITDA cair bastante. O destaque positivo ficou justamente para a parte de mineração, eles aumentaram bastante o volume vendido e também tiveram o favorecimento ali da desvalorização do real. Então isso contrabalanceou bem, fez com que o resultado consolidado viesse um pouquinho acima do que o mercado esperava, mas de novo a gente continua muito cético com o papel, porque o principal business da empresa, que é a siderurgia, vai muito mal. Você teve essa questão pontual de mineração, mas a gente não sabe se é sustentável, e o que chama mais atenção é o endividamento, chegou a 6,6 vezes dívida líquida sobre geração operacional de caixa, extremamente alavancada. Se a gente for ver há um ano atrás, esse índice era 3,2, então mais que dobrou e chama muita atenção, por isso que o mercado está batendo por conta de endividamento e parte de siderurgia. Teve essa questão pontual de mineração, mas a gente acha que não vai ser o suficiente para segurar bons resultados para a CSN. Não recomendamos posição de forma alguma. Quem tem, trocar posição, no mínimo fazer uma proteção no ativo.
Boa. E aí o pessoal também já até perguntou sobre Suzano e Fibra, se vale a pena comprar novamente. E o Marcão perguntando se Suzano, o que esperar por quarto tri ano que vem, né? Boa. Falando de fibra, só antes da gente passar para papel celulose, em siderurgia ainda, a Usiminas, né, tava caindo forte. E o Celso estava até comentando que saiu o MSCI, né, o índice, a listagem ali, e Usiminas foi uma das ações que saíram do índice, então caía forte, assim como o Via Varejo, enfim, alguns outros papéis. Ecorodovias, são 5 Ecorodovias, ações. Banrisul. Banrisul e tem mais uma que eu vou... Cirela. Boa. Cirela. Nossos sul-coreanos são melhores que os dos outros. Então, então esses ativos estão sofrendo muito, chegou a cair 6% os Minas, né? Muito por conta da saída, né? É a prévia do MSCI, que é um índice, né, do Morgan Stanley, que vários fundos mundiais seguem. E aí, com essa saída desses ativos, começa dia 30 de novembro a valer, é óbvio que pressiona já para... A pessoa fala, já vai sair, para que eu vou ter esse ativo agora, né, que eu acompanhava? Então, acaba tendo uma pressão. É Usiminas, Cirela, Jet4, são 6 ativos, desculpa. Ecorodovias, Via Varejo e Banrisul, todos sofrendo bem. Mais um motivo para Padical em Via Varejo, que já estava ruim em vendas, tudo mais, o ativo não para de cair. Agora ainda veio essa. Isso aí. Então, passando para a parte de papel celulose, quanto à Fibra e Suzano, falando um pouco do setor, elas reportaram bons resultados, obviamente por conta da desvalorização do real, também uma boa dinâmica ali de venda de celulose, repassaram preço também nesse trimestre. Então a gente ainda gosta, a gente só tem uma luz amarela acesa com relação a preço de celulose lá na China. Tem fraquejado um pouco e a gente está olhando bem de perto, mas ainda a gente acha que essa desvalorização do real e bons volumes, junto com a desalavancagem, ainda suportam bem os cases de Fibra e Suzano. A gente prefere Suzano muito por conta de valuation, trade a um valuation mais barato que Fibra e tem desalavancado bem ali ao longo dos trimestres. É um pouco da nossa visão. Quanto ao resultado, que esperado do resultado do quarto tri, a gente acha que vai manter ali um bom patamar. De novo, a gente não deve ver muita pressão em preço de celulose, algo como estabilidade. A gente acha que aumento de preço também talvez já deu o que tinha que dar. E a parte só de dólar vai continuar impulsionando ali. E a gente mantém ainda Suzano nas nossas carteiras para posição estrutural em dólar. Marcão está falando Equatorial, quem acompanha a gente sabe que é o único ativo que se tivesse que ter de distribuição de energia seria Equatorial pela excelente gestão, né? O principal acionista ali com 15,7% é Esquadra, um fundo do Rio excelente, né? Eles conhecem muito do setor. Acho que vale a pena, só que é um ativo que subiu muito, né? Então esse é o problema, eles estão tentando agora comprar a participação que eles tinham no passado na Light via CEMIG, né? Eles compram da CEMIG essa participação, se sair a gente sabe que pode melhorar a gestão também da Light, mas se tivesse que ter seria Equatorial. Perguntaram também, o Mário aqui perguntando, o resultado da Tere hoje nesse balanço veio bem feio, da São Martinho foi razoavelmente bom, a expectativa dele era entrar para aproveitar o aumento do preço do açúcar, porém vejo uma gestão muito ruim na Tere hoje, eles não conseguem transformar as oportunidades em resultado. Qual a sua opinião sobre os fundamentos da São Martinho para o próximo trimestre? Mário, se você acompanha a gente aqui, a gente sempre falou das 3, né? Inclusive aí botando o Cosan nessa comparação. Para pegar aumento de CID, aumento de preço de açúcar, é melhor ter hoje nessa ordem, São Martinho e Cosan. Para pegar empresas bem geridas, primeiro disparado São Martinho, depois Cosan, depois Tereos por último, porque a terceira, né, se tivesse mais empresa, provavelmente ela ficaria em último. A gestão é ruim mesmo. A gente segue preferindo a parte da São Martinho. Acredito em aumento da CID, agora deve ver PIS e COFINS, sim, repassado para todos os combustíveis. Se tivesse que entrar, a gente sempre fala em São Martinho para pegar uma CID maior, preços do açúcar também, da commodity em alta, porque você tem um crescimento, continua crescendo a demanda. O ponto é que o preço deve se manter alto até ano que vem, porque a oferta diminuiu, né? Quando o preço cai muito, muitos investidores, muitos produtores acabam saindo. É cíclico. Então, a gente prefere São Martinho. Aumentaram as chances do FED subir juros agora em dezembro? Não aumentaram, está lá na casa de 65%, SMP. Essa última vez que a gente viu, o mercado acredita 65% que ocorram aumentos de juros em dezembro. Isso não mudou.
Não, Detex, não, nós, está falando aqui, não foi Detex não, quem saiu foi Banrisul, Via Varejo, Acordovias, Usiminas, Cirela e, em vez de Detex, pô, esqueci agora. Usiminas, Cirela, Jet, ASGT. Tá? Vamos lá. O balanço da Croton, como foi? Foi um bom resultado ali. Não saiu hoje não, tá? Já tinha saído, a gente comentou bastante já. Mas só para relembrar rapidamente, a parte de receita veio um pouco abaixo do esperado, porque eles repassaram menos no ticket médio, por conta de alguns descontos que eles deram e também o pior mix na parte de AD, mas isso foi compensado ali pelo ganho de margem e sinergia com a Anhanguera. Então, no final das contas, ficou até levemente acima do que o pessoal esperava, e eles devem continuar ganhando sinergia dessa fusão. Eles devem bater o guidance de 2015, né, a meta ali para receita, EBITDA, etc. Eles devem bater, assim como fazem ao longo dos anos, a gestão muito boa. A gente gosta de Croton, tem um pouco na carteira, e de novo, a gente está muito apoiado ali na ótima qualidade do management, na gestão muito boa, é onde a gente quer estar, principalmente no momento de mudanças do setor e retração da economia. Croton é uma boa alternativa de diversificação. A gente tem hoje 10% na nossa carteira. Sensacional a pergunta aqui do Nick, perturbador da paz. Como o próprio Nick dele, sexta-feira 13, ele faz uma pergunta como essa. Não sei como o cara consegue mensurar em 65% de chances do Fed aumentar. Por que 62, 66, não 65% de chances? Na verdade, o que a gente olha é a curva, né? Ali na curva é basicamente matemática ali, é você ver quanto que tá todos os vértices da curva e vai atribuindo probabilidade para cada vértice e para cada aumento. Então é isso que a gente faz, não é que vai ser 65%, não, mas com isso você tem um panorama geral, principalmente se você faz análise relativa, até porque há 3 meses atrás, 4 meses atrás era abaixo de 50%, agora já diz alguma coisa que a probabilidade aumentou, obviamente, por conta de payroll e discursos do Fed, então não é chute, não sei o que, o que está implícito lá. Na curva de juros dos Estados Unidos, tá? Boa. Pessoal falando, podem comentar sobre a Letmei, apresentou um resultado muito ruim, sim, comentamos aqui, e mesmo assim veio subindo bastante. Ela veio subindo muito porque ela teve até um julgamento da ANEEL de ativos não depreciados que ela teria que receber do governo, um montante que estava bucado lá atrás no ano 2000 e que, segundo ela solicitou 10,5 bi. E a ANEEL falou que o governo deveria reembolsar 9 bi. Por isso que o ativo subiu, que vale mais do que o valor de mercado dela. Aí o ativo disparou com essa notícia, o resultado não foi ruim, foi horroroso. 4 bi de prejuízo, sendo que 3.400 foi do chamado impairment de Angra 3. Eletrolão já começou, só não está anunciado na mídia, porque é muito menor do que, né, o de outras companhias, diria assim. Mas ruim, um resultado ruim para a empresa, é outra que vai precisar de aumento de capital. E do varejo, quais os fundamentos que fundamentam vocês? O Pernalonga está perguntando, vamos ver se eu entendi. A gente segue, não está otimista com o setor de varejo, são poucas empresas, né? Você consegue ver o que é gestão boa, separar quando você tem crise, de uma gestão ok, quando tem crise. Por quê? Loja Gênero entregou um same-store sales, vendo as mesmas lojas de mais 12. As outras tudo negativo. Então, assim, como é que ela ganha market share? Como é que ela consegue entregar um same-store sales positivo, né, se o cenário é altamente desafiador para todo mundo? Roubando dos outros. No bom sentido. Market share dos outros. Então, como é que ela faz isso? É a grande pergunta. Primeiro, ela controla, ela tem lojas próprias. Caso da franquia, de muitos aí segmentos, o franqueador está mais preocupado em crescer. E o franqueado que está lá naquela ponta, que o custo de capital dele é mais alto, ele não consegue empréstimo, aquilo ali é a vida dele. Então, a gestão acaba, muitas vezes, não sendo racional, isso acaba sendo emocional. Então, ativos que a gente gosta, Loja Gênero e uma Lojas Americanas muito mais por um segmento de que não depende de alta de juros para ela continuar crescendo. Porque o ticket médio é de R$32, não vende quase que a crédito, né, praticamente à vista suas vendas, é muito baixo o ticket médio, e o dia que afetar Lojas Americanas, né, eu digo, o crescimento dela, você vai ter um problema no país inteiro, né? Então, é esse o cenário extremamente complicado, mas a gente ainda vê
ela num cenário aí conseguindo surfar em relação às outras. Se houver alguma interferência governamental no açúcar, pelo populismo, para ganhar votos, pode acontecer de tudo, né? Aí não sai de casa porque senão pode cair um raio na cabeça. Né? Então, mas interferência pode haver, mas acho difícil uma interferência nesse segmento de açúcar, né? Porque o governo não controla, não tem nenhuma empresa por lá. Kim, a faixa de 10 com 11 em Kroton não estaria de bom tamanho? Boa pergunta. Acho que tem algum espaço, a mais ali para Kroton, principalmente porque nos próximos resultados, cada vez mais a empresa vai mostrar que tem resiliência e que consegue bater meta, bater guidance e hoje negocia ali perto de 10 vezes PI, dá para chegar ali nos 13, 14, então tem algum upside ainda para Kroton. A gente só não acha que vai chegar naqueles 18 vezes que já tradeou, né, pré-mudanças do FIES, mas a gente ainda acha que sim, tem algum espaço, mas de novo, sem concentração, a gente não teria mais que 10% no papel, que é a nossa posição hoje. Vamos lá. Se os juros futuros engataram uma tendência de alta nesses últimos dias, sim, acompanhando a piora nas expectativas para a inflação, correto. Quando o Banco Central vai subir a Selic ou se vai fazer isso? A gente ainda não acredita em alta da taxa de juros, porque a economia está em frangalhos, SMP. Localiza, Manolo perguntando aqui, Localiza é uma excelente empresa, excelente gestão. O problema é que o macro é totalmente desfavorável à companhia. Tem momentos que não adianta ter uma excelente gestão. Empresa aérea não adianta ter excelente gestão, né? Você não controla, tem muitos fatores exógenos que atrapalham a empresa. Nesse caso aqui da Localiza, de novo, eu explico como é que é. Ela vai lá, ela se financia, ela paga uma taxa Selic, mais uma taxa ao mercado, pega dinheiro emprestado. Aí ela escolhe uma montadora para ser a maior vendedora de automóveis naquele ano. Ela vai lá na Fiat, Ford, e vai e fala, olha, vou comprar não sei quantos mil automóveis esse ano. Aí ela compra, vamos trabalhar em janeiro. Em novembro, dezembro, ela vai vender, ela utiliza aquele carro, ela tem que alugar aquele carro para pagar, né, o custo da captação dela, do empréstimo, e quanto mais ela utilizar aquele carro, ou seja, mais as pessoas alugarem aquele automóvel, mais a taxa de utilização sobe, mais ela ganha dinheiro. E aí, final do ano, ela pega, revende o automóvel pelo preço que ela comprou, mesmo tendo usado um ano, porque ela comprou com um desconto muito grande. O problema é que a gente está vendo isso, a produção de automóveis cai 30% no ano. Quem é que vai comprar automóvel mesmo usado? Ah, mas é mais barato. Pô, mas quem é que está comprando o carro? Não está. É um cenário totalmente desafiador. Fora isso, Selic subiu muito. Uma coisa era 2 anos atrás a 7,25. Outra coisa agora, 14,25. Outro ponto, quem é que está alugando automóveis? Turismo e negócios para baixo, né? O negócio a gente vê aqui. O corte, assim, o controle com as nossas despesas em viagens é enorme. A gente tem que comprar uma passagem nacional com no mínimo 15 de antecedência e internacional com 30. Senão você tem que justificar. Imagina, quer dizer, para alugar automóvel a mesma coisa. Então é um segmento que acaba sofrendo independente da excelente gestão que a companhia possui. Nós, sobre a Eletrobras, mesmo o resultado vindo horrível, tem um fluxo gigante aqui na compra. Cara, isso aqui não é a gente comprando. Os investidores compram pela XP, a gente é um intermediário. Então pode acontecer um monte de coisa. Não adianta a gente falar assim que é ruim, o cara pode estar zerando short, N motivos. Que o pessoal tem que entender que a gente aqui tem uma área de análise, ok? Só que a XP é uma corretora que atende diversos fundos, diversos clientes institucionais. Agora, a opinião deles é a opinião deles. Eles podem estar zerando um short, por exemplo, estava pesada no short ali, pegou, estopou, vou sair comprando. Então, assim, não é simples assim, a XP falou e XP tá vendendo. Não é porque a gente vai falar... opinião, não só alguém vai seguir ou vai... o resultado foi ruim, o cara pode estar short, pode estar zerando, não sei. Entendeu? Mas vamos lá. Perguntaram de Gafisa. A gente não recomenda exposição em EZTEC. Eu vou falar direto, assim, do setor como um todo. A gente não recomenda nenhuma exposição ao setor de real estate. O cenário vem de empresas lançando menos, vendendo menos, e o distrato, né, que é a devolução do imóvel antes de pegar as chaves. O cara comprou na planta, vai pegar as chaves, não aceita porque ele não consegue pagar, restrição a crédito, não consegue pegar financiamento, está mais caro, o imóvel caiu de valor e a dívida dele subiu muito mais. E isso está fazendo com que os estoques das empresas permaneçam elevados. Então a gente prefere ficar de fora de todas elas. A MRV, por exemplo, não soltou um resultado ruim. Só que o cenário ainda é bastante complicado. Ela depende do Minha Casa Minha Vida, fase 3, então a gente prefere ficar de fora.
Fox está perguntando, pode falar de eco-rodovias? Teve saída do MSCI também, né? Eco-rodovias é um papel que a gente não gosta muito por conta do cenário macro também, não só eco-rodovias como o CCR. O que acontece nesse setor é você ter um tráfego decrescente por conta de atividade econômica, tanto de leves como pesados, aliás, principalmente veículos pesados. Outro agravante é o aumento dos juros e principalmente a abertura da curva de juros, isso tende a prejudicar os papéis e também especificamente de eco-rodovias, eles têm participação ali em terminais, né, com o Ecoporto, está sofrendo dois impactos negativos, né? O primeiro é maior concorrência com alguns terminais privados, isso roubou muito market share do Ecoporto e também menor demanda, então de novo não tem o porquê você está posicionado em eco-rodovias ou CCR, a gente prefere ficar em outros papéis. Você só ficaria posicionado nesses papéis para um play de juros, né? Você acha que a curva de juros vai fechar, é o que a gente não está vendo por enquanto, aí sim talvez seria o caso, mas ficar fora, pelo menos ao nosso ver. Isso, uma excelente pergunta aqui do SMP, gostei, isso é bom, até pode ser a dúvida também de vários. Celso, você consegue explicar por que no Brasil, diferentemente das nações desenvolvidas, a inflação sobe mesmo com uma atividade econômica em queda? Perfeito, excelente. O problema é que a gente teve um represamento do repasse de preços para os consumidores. Vamos lá. 2012, conta de energia, resolveram reduzir. Nossa presidente foi na TV falar que a conta de luz ia cair. Deu no que deu. Então isso é preço administrado. Teve um repasse. Esse ano, a conta de luz, você vai olhar, a minha subiu quase 100%, com o mesmo consumo. Bandeira vermelha, azul, amarela, verde, só ruim. Então assim, primeiro isso. Segundo, e isso influencia a cadeia, não tem como. Luz é para tudo. Produção, produtividade, em casa, não tem como, corrói a renda. Você fala assim, tá bom, a luz subir 100%, eu vou reduzir meu consumo pela metade? Não dá. Muita gente já vinha reduzindo, né? E aí teve que pagar mais. Pô, vou deixar a luz desligada em tudo, não ligo mais TV, não ligo mais nada, desligo o freezer, né? Quer dizer, não tem como, você chega no limite, você não consegue mais cortar. Então, afeta todos. Produção na indústria, a mesma coisa, né? Se afeta. Eu lembro que tinha várias empresas, como elas têm uma capacidade produtiva própria, energia própria, elas estavam vendendo energia. Agora nem imagina. A Usiminas estava ganhando dinheiro na época, correndo de energia. Acho que 30% do EBITDA da Usiminas era vender energia. Só que não tem mais consumo, então isso caiu. Outra, preço de combustíveis. Lembrando que em 2010, início de 2010, o governo foi lá e falou assim, não pode ter reajuste de preço, vamos baixar o preço da gasolina e do diesel. Preço lá fora de petróleo para cima e aí o preço aqui defasado, muito para baixo. Isso fez com que foi represando. É o famoso assim, está represando o elástico para de repente quando solta, cara, vai embora. E cada 10% de aumento na gasolina impacta o IPCA em 0,37%. Então a gente teve aumento no passado e esse ano. Na bomba subiu mais de 10 já. Então você teve um aumento de mais de 0,40. Mais coisa para vir ainda. Aí você fala assim, tá, combustível afeta o quê? Tudo. Transportes, alimentação, tudo. Fora isso, o problema da crise hídrica, que não foi decretado racionamento. Não decretou racionamento, né? Conta de água subiu, você vai, agora eu vou cortar a água. Beleza, até a água talvez dê um pouco, mas peraí. Deixa eu tomar banho, vou deixar de lavar os produtos, empregado utilizar para lavar a casa, você diminui, mas não dá para também cortar tudo, é serviço básico. Entra nessa situação de novo. Tem empresa que utiliza água pra caramba, a celulose utiliza muita água na produção, na produtividade. Então, é outro ponto, ficou tudo muito represado, essas tarifas todas, e aí explodiu isso. E aí todo mundo querendo a mão de obra toda, né? E ainda teve esse problema também, o custo da nossa mão de obra, porque faltam profissionais capacitados e, falta-se educação, né? Estudo que eu digo, né? Educação também das pessoas, mas também estudo, né? Falta tudo, né? No país, infelizmente. Espero ter respondido assim, para não me alongar muito, mas excelente pergunta, SMP. A pessoa perguntou aqui quais empresas de energia renovável vocês recomendam para longuíssimo prazo. Hoje você só tem a Renova, né? Liquidez muito ruim, né? Seria a única, então é difícil comparar. Agora, para falar de energia renovável, a gente pode falar de carro elétrico, né? Excelente. Tem um capital protegido aqui na XP, exclusivamente da XP, onde você coloca e aporta no mínimo R$15 mil, e você tem seu capital
protegido ou garantido, mas se Tesla, que é o case, no caso aqui desse capital protegido, que faz carros elétricos, então tem um pouco dessa questão. Se explodir, você participa da alta. Se explodir, cuidado. Se explodir, ela não explode, porque é elétrico. Então, se a ação subir muito, você participa da alta, mas se a empresa falir, eu estou botando os extremos ali, você não perde nada do seu capital. É bem interessante. A gente está falando desse produto ao longo da semana. Se alguém tiver mais dúvidas, a gente comenta ao longo desse programa e dos próximos. Boa. Pruma a gente não olha, pessoal, até por conta de liquidez. Vamos falar B2W e Lame, a gente vai ter que dar uma olhada. SMP e Defaz, que a gente acabou com resultados saindo, bem ou mal. Eu olhei, né, Petrobras e BVMF, aí a gente ficou até um pouquinho para trás ali em Lame e Betul, mas a princípio Lame tinha vindo ok, Betul, ela apesar do crescimento, acaba afetando um pouco a margem, mas deixa a gente olhar com mais calma e passar depois para vocês. Até também perguntaram de Qualicorp, né, também, né? Qualicorp também, a gente vai dar uma olhada, até porque, só lembrando, Qualicorp, o operacional indiscutivelmente é bom, e o valuation também. Agora tem alguns riscos de regulação de planos coletivos ali e até algum risco de investigação que a gente não gosta de ter esse tipo de papel na carteira, até por isso a gente fica um pouco mais afastado, mas assim que der um tempo a gente olha e passa um feedback para vocês, tá? Isso aí. Por que o FED está postergando tanto o aumento de juros e por que dessa preocupação com o enfraquecimento da economia global? Boa pergunta, Ernesto. Ele está postergando, primeiro, que a economia não vinha apresentando um número bom, lembrando que teve um payroll que foi horroroso, que foi justamente o relatório de emprego dos Estados Unidos. E a outra qual é a preocupação global? Se o dólar sobe muito, ele sabe que sobe, né, se ele aumentar juros em relação a todas as outras moedas, ele vai ficar menos competitivo. Olha agora, a gente agora, em vez de importar diversos produtos, petroquímico, aço, a gente chega a exportar, até exportando carro, né? Então, é a mesma coisa dos Estados Unidos. Se o dólar sobe muito, ele vai ficar com uma economia, digamos assim, pode ficar fragilizada, porque ela vai deixar de exportar, vai passar a importar muito, prejudica a indústria local. Então, ele depende também da economia global. Apesar de que no último discurso do FED foi assim, não estou preocupado com o global. Tá sim, mentira, tá preocupado sim. O Minion Trader aqui falou que, mas Plácido, tem um blog aqui na Infomani que diz que as vendas de carros usados crescerem, apenas vendas de carros novos despencaram. Sim, Minion, mas o problema é o seguinte, a utilização de automóveis está menor, as pessoas também não estão comprando carros novos, eu concordo. O problema é que o custo de captação subiu muito para a Localiza e provavelmente ela está tendo que vender o carro mais barato do que ela estava comprando. Além disso, as pessoas estão utilizando menos. É isso. Perguntaram aqui sobre Marco Polo, um papel execrado há poucos meses por vários analistas que se recuperou até com certa força. Não, assim, recuperou entre aspas, né? Porque sofreu muito e tem alguns motivos aí para ter sofrido. A gente está vendo ali esse ano retração econômica, ano que vem também. A gente viu corte no PSI, eles prorrogaram agora o prazo, mas ainda o orçamento ficou restrito. De novo, que a gente está olhando para Marco Polo, assim, a empresa, a gestão da empresa é muito boa, sempre entregou bons resultados, mas é aquilo que a gente comentou, de Localiza como exemplo, às vezes você não pode jogar contra o macro, né? Um macro muito ruim para o setor. De novo, a gente tem ali a parte de interestadual, né, ônibus interestadual, você tem diversos entraves ali com a legislação, andou um pouquinho, mas ainda está deixando os investidores com o pé atrás para renovar a frota e coisas nesse sentido, e também a gente não está vendo nenhum ponto de inversão. Esse é o mais importante, a gente não vê nenhum ponto de inversão em termos de atividade econômica por enquanto, então a gente acha que não é a hora de entrar em Marco Polo. Seria a hora se a gente tivesse uma perspectiva um pouco melhor para a nossa atividade econômica, tá? Boa. E setor de carne, JBS só apresenta aumento de receita líquida, mesmo assim vocês continuam de fora? Sim. Governança, gestão. Se tiver que ter uma de frigorífico, quem acompanha a gente sabe que é Minerva. BR Malls, o Pernambuco perguntando, até andou bem, o ativo saiu de 10 para 12 reais, muito pela curva de juros mais longa, tá? E é um ativo, a gente já mencionou aqui, se tivesse que apostar, o Brasil ficou barato. Barato em dólar, não é a bolsa. Mas pensa o seguinte, há um ano atrás, digamos que uma empresa valia $1 bilhão. A Hipermarcas lá querendo vender a parte dela, algumas marcas, né, de cosméticos, né, que não são muito cosméticos, é higiene pessoal, diria assim, que é Bozano, Monange, por exemplo.
$1 bilhão no ano passado era 2,5 bi, 2.300. $1 bilhão esse ano são quase 4 bilhões de reais. Então, para uma empresa estrangeira, quando ela olha, posso comprar por esse valor, ela não está olhando muito múltiplo, ainda mais uma empresa às vezes fechada, alguma coisa assim. Então, a BR Malls, todo mundo sabe, em algum momento vão se desfazer desse ativo. E aí, em dólar, ele se torna mais barato. Esquece o preço do lucro, mas é uma empresa que pode ser comprada. A gente discute muito assim, isso aqui. Eu até perguntei para o Kim, você acha que Kroton podia ser vendida? Alguém comprar? O Kim acha que não, né? Não é uma empresa que estaria vendida. Como eu não acho que a Multiplan em shopping está à venda. Não é que a BR Malls esteja à venda, mas se você fosse olhar para um gringo entrar no Brasil de shopping center, Horn, alguma coisa assim, seria via BR Malls. Isso também acabou chamando a atenção depois, principalmente, da venda das marcas pela Hipermarcas. Tá? O tempo aqui quase estourado, mas você acha que a subida de juros em dezembro já está totalmente precificada nas moedas dos principais países produtores de commodities? Pouco, eu diria que está uma boa parte já precificado, sim. Quando é que é possível prever mais ou menos quando a inflação anual no Brasil vai parar de subir? É difícil, SMP. Eles estão tentando botar tudo para esse ano acima de 10%, ano que vem ali na casa de uns 7%. E raio do Brasil, vale a entrada? Brasil sobe, ela sobe, Brasil cai, ela não cai. Tem muita gente comprado nesse ativo, Marcão, muito por conta da consolidação do setor de farmácias, né? Essa é uma discussão que fez Hipermarcas sofrer e Raio do Brasil continua subindo. Por que Hipermarcas sofreu? Parece que está comparando banana com maçã. O grande fornecedor de produtos para as drogarias é Hipermarcas, né, de empresa aberta. Então ela oferece os remédios genéricos, cosméticos, tudo isso. Se você tira, né, se você começa a consolidar o setor de farmácia, que a cada esquina tem uma farmácia, é isso que a gente discute sobre o setor educacional, é um pouco parecido, que vai ter uma consolidação. E hoje, com a falta de capital, o crédito mais restrito, mais caro, vai ser mais fácil consolidar e mais barato, né? Que a Kroton está se comprar em outras empresas. Até porque as são fechadas e o mercado não está para vou abrir capital. Dificilmente. Muito pelo contrário, elas estão enforcadas financeiramente e abrem muito espaço, realmente. Aí é o mesmo caso da Raia Drogasil. Ela vai consolidar. Consolidando, ela vai tentar ganhar margem, provavelmente vai ganhar, porque menos empresas, né, se tornando cada vez maiores, elas conseguem pleitear uma margem melhor junto aos fornecedores aí de remédio, no caso, Hipermarcas, tá ok? Gente, acho que esgotou, né, Kim? Tempo aí. Só o pessoal falando de Marco Polo aqui, que teve realmente uma empresa que a Marco Polo tem participação ali, menos de 20% de participação, comprou uma das maiores produtoras ali de ônibus nos Estados Unidos. É interessante agora tomar um pouquinho de cuidado com relação à alavancagem, porque o fluxo de caixa tem sofrido por conta da menor receita, então você fazer uma aquisição dessas ali é ótimo para o longo prazo, mas a gente só precisa ficar um pouquinho ligado na parte de alavancagem. De novo, o Marco Polo tem uma bela gestão, só que o momento agora é um pouco difícil para esse curto prazo, para a companhia frente a todo esse cenário econômico que a gente vive, né? Beleza, senhora. A gente vai ficando por aqui. Mais do que esgotado o tempo. Obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês. A gente encerra essa semana aí, sexta-feira 13. Não, no programa é até meio-dia 30 não, meio-dia 15. É que a gente estica às vezes, né? E a produção até puxando a nossa orelha aqui. Não é nós. Até meio-dia 15 mesmo. É que a gente às vezes acelera um pouco, a produção reclama e tal. Mas meio-dia 16 agora a gente estourou até um pouquinho o tempo. E aí tem a programação aí da InfoMoney para seguir. Infelizmente, senão a gente ficava mais tempo com vocês. Obrigado pela audiência. Excelente final de semana a todos. E resultados terminam hoje. A gente vai começar a olhar de novo a empresa. A gente estava muito focado nessa parte de resultado. Um bom final de semana. Até lá. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. A gente se vê semana que vem. Olá, eu sou o Celso Plácido, estrategista-chefe da XP, e convido a todos a investirem no maior shopping financeiro do Brasil, a XP Investimentos. Preencha os dados aqui abaixo, é bem fácil e rápido. Um abraço.